Olá, pessoal! Estou gravando aqui para vocês hoje uma aula ainda de ótica geométrica, porque eu vou continuar nesse assunto ainda por um tempinho, tá? A nossa última aula de ótica geométrica falava de reflexão da luz em espelhos esféricos côncavos e convexos, e na aula de hoje eu vou falar de um outro fenômeno que acontece com a luz, ok? Então, para a aula de hoje, a gente vai tentar entender um pouquinho por qual motivo nós enxergamos uma colher com a aparência de que ela estivesse quebrada quando eu mergulho essa colher em um copo com água? Então, por qual motivo eu vejo a colher tendo a impressão que ela está quebrada quando ela é mergulhada em um líquido transparente? Então, isso acontece porque nós físicos sabemos que a luz está se propagando de maneiras diferentes nos meios materiais. Isto é, a luz se propaga com uma velocidade quando ela está no ar, ela se propaga com uma outra velocidade quando ela está no vidro e ela se propaga com uma outra velocidade quando ela está na água ou em qualquer outro meio material transparente. Esse fenômeno, no qual a luz muda de meio de propagação, e ao mudar de meio de propagação, ela sofre uma modificação na velocidade, esse fenômeno é chamado de refração da luz. Então, a partir de agora, eu estou falando de um fenômeno óptico chamado refração. Aqui na minha outra imagem, no meu outro slide, eu tenho a refração da luz acontecendo em 3 situações que eu peguei aí de fotografias na internet. A primeira delas é uma régua que está aqui embaixo e sobre ela tem um bloquinho de vidro. Impressão que nós temos quando nós olhamos para essa fotografia é que a régua está quebrada. Outra foto que nós podemos pegar aí na internet é aquela da qual a colher está dentro de uma xícara, tá? Com água. Ou ainda eu tenho um lápis ou um pincel dentro de um copo com água. Em todas elas eu tenho a impressão que a régua está quebrada, a colher está quebrada, o pincel está quebrado nessas fotografias. A luz está se propagando em meios diferentes nessas 3 figuras. A luz está indo do ar para o pedaço de vidro ou acrílico, está indo do ar para a água nessas 2 fotos. E toda vez que a luz troca de meio material, ela sofre o fenômeno da refração. Na reflexão, a luz atingia uma superfície e retornava para o meio no qual ela estava incidindo. Então, a luz não mudava de meio na reflexão. Na refração, ela troca o meio de propagação. Ela deixa de se propagar em um meio e passa a se propagar em outro. E nós vamos analisar o que acontece quando a luz atravessa meios materiais que são homogêneos e transparentes. Mas eu vou fazer com vocês algumas definições antes de dar uma sequência na aula. Primeira definição que eu vou fazer é uma definição de uma palavra que eu vou usar bastante, que é a palavra dióptro, tá? O que vem a ser dióptro? Um dióptro nada mais é do que a justaposição de 2 meios transparentes, tá? Então, aqui eu tenho a justaposição, isso é um meio encostadinho no outro, ar e vidro. Aqui eu tenho justaposição, vidro com ar e água. Aqui, ó, tem uma divisão, uma superfície, um dióptro. Então, toda vez que eu tenho uma linha ali na minha figura, na minha foto, onde eu observo que existe uma distinção do que é o meio A, do meio B, do que é o ar, a água, aquela superfície, aquela linha que separa os 2 meios, recebe o nome de dióptro. E aí eu vou ter dióptros que são planos, isso é, dióptros que estão em linha reta, e eu vou ter dióptros curvos também, tá? Que são dióptros que apresentam curvatura, que é o caso de algumas lentes. Alguns dióptros vão estar paralelos, com superfícies assim paralelas, bloquinhos. Outros vão estar dióptros planos, porém com essas linhas não paralelas, que é o caso do prisma. E às vezes eu vou ter um dióptro que ele vai ser
plano de um lado e curvado do outro, que é uma lente do tipo plano côncava ou plano convexa, que é um assunto que eu ainda vou falar para vocês mais adiante. Então, essa definição é importante para nós agora. Mais adiante eu falo de outros dióptros, de outras classificações aí para nós. Refringência. Refringência é uma palavra que eu vou usar bastante nas minhas aulas de refração. Qual é o significado para nós dessa palavra refringência? Refringência para nós significa que existe um meio material que está dificultando a passagem da luz no seu interior. Quanto maior for a refringência de um material, mais dificuldade ele oferece para a passagem da luz. E essa dificuldade existe, ela está associada à interação que existe entre a onda eletromagnética da luz e as partículas que compõem aí o meio material. Estou indo agora para mais algumas fotografias que a gente encontra disponível aí na internet. Tenho aqui um feixe de luz atingindo uma plaquinha de acrílico, que é essa aqui de baixo, que ela é plana de um lado e esférica aqui do outro, né? Tem uma curvatura aqui do outro. Reparem que a luz atinge essa parte que tem a curvatura, atravessa, atinge a parte interna, aqui tem outro dióptro, né? Ar e acrílico e sai. Quando essa luz atravessou essa peça de acrílico, ela sofreu desvios, ela sofreu refração. O caminho que a luz faz para ir é o mesmo caminho que ela faria para voltar. Então, aqui eu tenho a luz incidindo no dióptro curvo, em seguida atingindo o dióptro plano e saindo para o ar. Aqui eu tenho o caminho oposto, a luz atingindo o dióptro plano, atravessando o acrílico, atingindo o dióptro curvo e saindo do outro lado. E esses ângulos, se a gente medir com um transferidor, a gente vai observar que eles são iguais, né? O caminho que ela faz para ir é o mesmo que faria para voltar. Aqui na foto de baixo, eu tenho uma placa também de acrílico. Aqui em cima, eu diria que eu tenho um dióptro, uma superfície de separação, ar, acrílico. Aqui embaixo, eu tenho um outro dióptro, uma outra superfície de separação, acrílico e ar. Então, a luz está vindo do ar para o acrílico, sofreu um desvio. Depois, ela foi do acrílico para o ar de novo e sofreu outro desvio. Aqui nós temos algumas figuras de lentes que nós vamos ver mais para frente. Então, isso aqui é uma lente côncava de um lado, côncava do outro, portanto, é uma lente bicôncava, é uma lente espessa, larga nas bordas. E nós vamos ver qual é o comportamento da luz ao atravessar esse lado, esse dióptro, e ao atravessar este lado, esse outro dióptro. Aqui eu tenho também uma lente que é do tipo plano convexa, e vamos analisar o comportamento nessa situação, uma lente delgada. Vou falar para vocês numa outra aula. Aqui também é uma lente convexa de um lado, convexa do outro. Vou analisar o comportamento da luz ao atravessar esse dióptro desse lado e o dióptro desse lado. E isso aqui é um prisma, que é o assunto da nossa próxima aula já, né? Então, prisma é o assunto da aula seguinte que eu vou gravar para vocês. Meu próximo slide é uma sugestão para vocês aí fuçarem na casa de vocês um pouquinho, que é o site que está lá do PET Colorado, onde eu tenho uma simulação do que acontece com a luz ao atravessar superfície. Eu vou até o site para vocês verem como é que esse simulador funciona. O computador aqui está acessando o site, acessou. Vou aqui na introdução, eu tenho a parte de prismas e tenho aqui mais ferramentas. Estou acessando a introdução. E na introdução, o que eu vejo logo no início? Tem uma ponteira laser. Aqui está um dióptro, uma superfície de separação. Aqui em cima é ar, aqui embaixo é água. Como eu sei, tá aqui em cima, ó, material ar e aqui embaixo material água. Eu tenho a possibilidade, se eu quiser, de alterar, colocar a água em cima, vidro, um outro material A, um outro material B, ou personalizar.
tá? Eu vou trabalhar com o que está inicialmente nessa simulação. Aqui embaixo, eu tenho a opção de arrastar um transferidor ou ainda arrastar um instrumento que vai medir a intensidade da luz nesses meios de propagação. Aqui já está clicado para desenhar para mim a reta normal. A reta normal forma 90 graus com a superfície. Aqui eu posso desenhar o raio de luz ou ainda a onda de luz que está atingindo o dióptro. Eu vou arrastar o transferidor aqui para minha figura, de tal forma que a normal fique exatamente sobre o zero do transferidor e o meu dióptro está bem no 90 graus. Aqui eu vou modificando o ângulo que eu quero que o meu raio de luz incida. Então, primeira situação, eu vou colocar um raio de luz incidindo com um ângulo de 0 graus com a normal. Isso é, o meu raio de luz está exatamente sobre a reta normal. O que eu observo nessa situação? Que se um raio de luz incide com um ângulo de 0 graus sobre a normal, ele vai refratar com um ângulo de 0 graus. É a única situação onde o ângulo de incidência e o ângulo de refração vão ser os mesmos. Isso é, eu não observo desvio para o raio de luz. É isso que eu estou querendo dizer. À medida que eu vou aumentando a inclinação desse meu raio de luz, fazendo com que ele tenha um ângulo com a reta normal, aqui o meu ângulo de incidência, eu observo algumas coisas nessa minha simulação. Aparece para mim, olha, bem clarinho aqui, o meu raio refletido. Isso é, a luz atingiu a superfície e não mudou de meio, ela voltou para o ar. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então, se eu colocar aqui um ângulo de 30 graus como um ângulo de incidência, o que eu observo é que o ângulo de reflexão também é 30 graus. Mas o meu raio de luz, ele não vai em linha reta, formando 30 graus aqui embaixo com a minha reta normal também. O que eu observo? Eu observo que esse meu raio de luz, ao atravessar o ar e entrar na água, como ele não vem com um ângulo aqui também de 30 graus, ele sofreu um desvio. Ele sofreu um desvio aqui que eu posso observar de 10 graus. Portanto, existe um ângulo entre o raio refratado e a reta normal, então raio incidente, raio refletido, raio refratado. Existe um ângulo entre o raio refratado e a reta normal, aqui na minha figura, que é um ângulo de 20 graus. Ângulo de incidência 30, ângulo de reflexão 30, ângulo de refração 20. Incidiu com 30, refratou com 20, desviou 10 graus, ok? Por que que teve esse desvio? Teve esse desvio porque a água é um meio mais refringente do que o ar. Quanto mais refringente é o meio, mais dificuldade ele oferece para a passagem da luz. E essa dificuldade está associada à mudança de velocidade que a luz sofre ao vir do ar para a água. E essa mudança de velocidade sofre, a luz aqui, né, sofre essa mudança de velocidade, ocorre exatamente porque a luz está interagindo com as partículas da água e sentindo dificuldade para atravessá-la. Eu estou trabalhando com feixe de luz monocromático. O que significa monocromático? A luz tem apenas uma frequência, uma cor. No caso, aqui é um laser vermelho. O que mais eu observo dessa simulação que eu quero mostrar para vocês? À medida que eu vou aumentando o ângulo de incidência, quem é mesmo o ângulo de incidência? É o ângulo que tem entre o meu raio incidente e a reta normal. O ângulo de reflexão continua o mesmo e o ângulo de refração começa a aumentar. Então, aqui incidiu com 60, refletiu com 60, refratou com 40. Então, incidiu com 60, refratou com 40, portanto, sofreu um desvio.
incidiu com 60, refratou com 40, o ângulo de desvio vai ser sempre o ângulo de incidência menos o ângulo de refração. 60 menos 40 vai me dar 20. O que mais eu quero? Vou aumentando até que eu chego no maior valor possível para o meu ângulo de incidência. Qual seria o maior valor possível para o meu ângulo de incidência? Seria aí um ângulo de 90 graus. Então, quando o raio de luz está exatamente sobre o dióptro, sobre a superfície que separa os dois meios, o ângulo que o raio de luz forma com a reta normal, quando ele está sobre o meu dióptro, é um ângulo de 90 graus. Uma grande parte da luz está refletindo, porém, tem uma parte que está refratando. Deixa eu aqui fechar essa janelinha que abriu. Então, a luz refrata, ó, tá bem fraquinho o meu raio refratado aqui, mas tenho refração. Aqui é o maior ângulo de refração que eu consigo obter. Por que é o maior ângulo de refração que eu consigo obter? Porque eu estou no valor máximo para o meu ângulo de incidência. Tá? Lembram-se que o terceiro princípio da ótica geométrica diz que o caminho que a luz faz para ir é o mesmo que ela faria para voltar. Portanto, se eu estivesse incidindo um raio de luz aqui na água, formando um ângulo de aproximadamente 50 graus, ó, não chega a ser 50 graus, mas aproximadamente 50 graus aqui, eu estaria numa situação onde o meu ângulo de incidência, quando a luz está indo da água para o ar, estaria num valor limite aqui embaixo. Por que limite? Porque aí eu conseguiria a refração máxima, que aí a minha refração estaria aqui em cima, seria 90 graus. Então, se incide com 90, eu tenho uma refração máxima aqui embaixo. Se eu incido com esse ângulo, e qual formou essa refração máxima aqui embaixo, se eu incidir com esse ângulo, ela refrata com um ângulo de 90. E essa aqui é uma situação que, em ótica geométrica, nós chamamos de situação limite, ok? Depois eu vou falar dela de novo para vocês. Vocês podem fazer a situação inversa, ele não vai descer aqui, ó, a minha ponteira, mas eu posso inverter, colocar a água em cima, o ar embaixo e fazer a representação, mas eu vou deixar aí para vocês fazerem essa representaçãozinha na aula de vocês. Eu vou voltar lá para os meus slides de novo para continuar a aula. Retomando aqui, meu último slide, agora eu tenho a foto do laboratório, tá? O que eu observo aqui? Água, meio mais refringente, ar, meio menos refringente. Menor dificuldade para a passagem da luz, portanto, maior velocidade. Mais dificuldade para a passagem da luz, mais interação da minha onda eletromagnética com as partículas, portanto, mais dificuldade para a passagem da luz, maior refringência, menor a velocidade. Dois feixes de luz paralelos atingiram aqui o dióptro, a superfície de separação, refletiram paralelo. Os refratados também refrataram paralelos, porém, o meu raio de luz, ao incidir no dióptro, sofreu um pequeno desvio. Quando o raio de luz vai de um meio menos refringente para um meio mais refringente, o raio de luz que estava aqui, ele se aproxima da reta normal. Quando a luz está indo de um meio mais refringente, está vindo aqui de baixo, ó, para um meio menos refringente, o raio de luz se afasta da reta normal. Então, isso são coisas que eu vou saber até mais para frente, com mais clareza ainda. Aqui eu desenhei sobre a figura do laboratório, o raio incidente. Sobre a figura do laboratório, eu desenhei a reta normal, formando 90 graus aqui com a superfície. Aqui eu tenho o ângulo de incidência, aqui eu tenho o ângulo de refração e aqui eu reforcei com uma linha branca o que é o meu dióptro. Ar em cima, água embaixo, meu dióptro é a superfície aqui que separa os dois meios, ar e água. Reta normal, perpendicular à superfície, raio incidente, raio refletido, raio refratado. Eu não vou ficar mais falando do raio refletido, porque nós já estudamos reflexão, eu vou falar apenas da refração. Aqui eu tenho a figura,
sem a foto do laboratório no fundo, que é o que normalmente a gente tem no caderno. Meio 1, ar, meio 2, aqui água com leite, né? Tá escrito na figura água com leite. Aqui eu tenho o meu raio incidente, reta normal, formando 90 graus com o dióptro, ângulo de incidência, ângulo de refração, porque aqui está o meu raio refratado. Definindo para vocês uma grandeza física chamada índice de refração. O que vem a ser o índice de refração? O índice de refração, ele é um número que vai relacionar duas velocidades. Quais são essas duas velocidades? A velocidade da luz no vácuo, que eu vou usar a letra C, e a velocidade da luz em um meio qualquer, que pode ser água com leite, água simplesmente, pode ser óleo, tá certo? Esse índice de refração, quando eu estou falando da velocidade da luz no vácuo, relacionando ela com outro meio qualquer, vácuo com outro meio qualquer, é chamado de índice de refração absoluto. O índice de refração é esse Nzinho que aparece aqui para nós. Então, é uma grandeza do tipo adimensional, isto é, não tem unidade de medida. Por quê? Essa velocidade vai estar em quilômetros por segundo ou metros por segundo. Aqui embaixo também vai estar em quilômetros por segundo ou metros por segundo. Portanto, as unidades de medida se anulam e elas se anulando, eu vou ter isso aqui como um número sem unidade de medida. Então, ele é chamado de grandeza adimensional. C é a velocidade da radiação monocromática no vácuo, tá? Velocidade da luz no vácuo. Que nós sempre vamos usar o valor como 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, ou se eu quiser, a letrinha K é 1000, 10 a terceira, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. O V, que aparece na expressão, é a velocidade da radiação monocromática, da luz monocromática, porque eu tô falando por enquanto só da luz monocromática, em meios materiais, isso é, no vidro, na água, no acrílico. Depois eu falo da luz branca, que é a luz policromática, mas não que ela tenha um comportamento muito diferente desse, tá? Mas por enquanto vamos analisar como luz monocromática, porque isso facilita para nós. Tenho aqui uma tabela, eu vou aumentar ela no próximo slide para vocês, que relaciona o índice de refração com o meio material que eu estou analisando. Então, o ar seco tem um índice de refração aproximadamente 1, que é o valor do índice de refração da luz no vácuo. Se a luz estiver indo do vácuo para o vácuo, 3 vezes 10 a quinta dividido por 3 vezes 10 a quinta dá 1. Mas a luz indo do vácuo para o vácuo, isso significa que não tem refração acontecendo, tá? Mas eu tô falando, portanto, de um índice de refração absoluto, né? Que me diz que o N do vácuo vale 1. Reparem que o N do ar seco é aproximadamente 1. Então, eu posso considerar o índice de refração do ar como sendo um valor tão próximo ao do vácuo que nos meus exercícios eu vou trabalhar com o índice de refração do ar igual a 1. O que esse índice de refração me diz? Se eu passar esse V para o lado de cá, a minha expressão fica velocidade da luz no vácuo igual a um número multiplicado pela velocidade da luz num meio qualquer. Esse N me diz quantas vezes a velocidade da luz nesse meio qualquer, quantas vezes, ó, o V veio para cá multiplicando, quantas vezes a velocidade da luz no vácuo, quantas vezes é maior do que nesse outro meio. Então, quando eu falo que o N, índice de refração do etanol, é 1,4 aproximadamente, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a velocidade da luz no vácuo, ela é 1,362 vezes maior do que a velocidade da luz no etanol. Quando eu falo que o índice de refração do diamante é 2,4 aproximadamente, o que eu estou querendo dizer? Que a velocidade da luz no vácuo é 1,4 vezes maior do que a velocidade da luz no diamante, tá? Então, aqui é uma tabela que me diz aí quantas vezes a velocidade da luz no vácuo é maior do que em outros meios. Aqui eu tenho uma tabelinha bem interessante, que fala da luz monocromática.
Luz monocromática vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul e anil. O que eu sei sobre essas luzes monocromáticas? Todas elas têm a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo no ar, onde o índice de refração também é 1. Porém, quando essa luz monocromática sai do ar e passa para um outro meio de propagação, olha o que acontece com as velocidades delas. As velocidades dessas luzes monocromáticas, elas passam a diminuir, ok? Ah, mas todas tinham a mesma velocidade e agora elas estão com velocidades diferentes, mesmo quando elas estão dentro de um meio material em comum. Estou mudando de slide. Por que que isso acontece? Vamos lembrar, luz é onda. Toda onda tem uma frequência, que é o número de oscilações que eu observo durante um certo intervalo de tempo. Toda onda tem um comprimento de onda, isso é, a distância entre uma oscilação completa. E aí nós tínhamos lá em ondulatório uma expressão que dizia que a velocidade de uma onda era medida pelo comprimento da onda multiplicado pela frequência, ou ΔS sobre ΔT. O que nós sabemos lá de ondulatória que nós vimos? Que quando uma luz muda de meio, ela está numa corda fina e passa para uma corda grossa, algumas coisas modificam, mas uma delas com certeza não é a frequência. Por que não era a frequência? Porque a frequência ela é uma grandeza que ela não depende da minha onda, ela depende de quem está produzindo a onda. Ela é o número de oscilações que eu tenho durante um certo intervalo de tempo. Então, ela independe do meio de propagação. Então, o que eu sei que acontece com a luz vermelha quando ela sai do ar e passa para o vidro? Com certeza, ela não modifica a sua frequência, mas ela modifica uma outra característica dela. Que outra característica que eu sei que vai modificar? Vai modificar o comprimento de onda, porque a velocidade dela está mudando. O vidro, ele vai interagir com a luz vermelha de uma maneira diferente do que ele vai interagir com a luz alaranjada, do que ele vai interagir com a luz amarela, do que ele vai interagir com a luz verde, do que ele vai interagir com a luz azul. Por quê? Porque essas ondas estão incidindo com comprimentos de ondas diferentes, certo? Então, por causa disso, essas velocidades estão modificando. O que eu observo que a luz que vai sofrer mais desvio ao entrar no vidro vai ser o anil. E por que a luz que vai sofrer mais desvio ao entrar no vidro vai ser o anil? Porque o anil, quando ele atravessa o ar e entra no vidro, ele tem uma grande diminuição da velocidade dele. O vidro, ele vai interferir muito, ele é mais refringente para o anil do que para a luz vermelha. Portanto, se ele é mais refringente para o anil do que para a luz vermelha, ele produz mais dificuldade, ele vai estar fazendo mais dificuldade para a passagem da luz, portanto, a velocidade dessa luz aqui vai ser menor. Desculpe aí eu voltar nos fenômenos ondulatórios, né, para voltar aqui nas expressões de ondas, mas, de certa forma, luz para nós é onda eletromagnética, tá? E essa onda eletromagnética, ela interage com o meio de propagação. No caso do ar e do vácuo, o vácuo, como eu não tenho as partículas ali presentes, essa interação praticamente não existe. No ar, como as partículas estão bem afastadas umas da outra, essa interferência, essa interação das partículas com a onda eletromagnética, ela é muito baixa. Portanto, não altera tanto a velocidade da luz quando ela sai do ar e vai para o vidro, para o ar, né, para a água. Mas, ó, tem uma modificação, sim, nessas velocidades, ok? Prosseguindo aqui com os meus slides. Aumentei um pouquinho aquela tabela que mostrava o índice de refração. Então, para relembrar, ele é um número que relaciona duas velocidades. Quando eu relaciono a velocidade da luz no vácuo com a velocidade da luz num meio qualquer, esse índice de refração é chamado de índice de refração absoluto. Porém, eu poderia querer relacionar a velocidade da luz na glicerina com a velocidade da luz no vidro. Eu posso querer comparar a velocidade da luz
no gelo com a velocidade da luz no diamante. E sempre que eu fizer comparações que não envolvem a velocidade da luz no vácuo, envolve a velocidade da luz em outros meios quaisquer, que não sejam o vácuo, eu vou ter um índice de refração também. Mas esse índice de refração não é chamado de índice de refração absoluto. Ele é chamado de índice de refração relativo, ok? Então, o que eu falei para vocês até agora? Eu tenho um dióptro. Aqui em cima, eu tenho um meio de propagação. Agora, eu já estou dizendo que esse meio de propagação tem um índice de refração, que eu vou chamar de N1. Esse meio tem uma refringência. Abaixo do meu dióptro, eu tenho uma outra substância, um outro material, cujo índice de refração do meio 2 é diferente do índice de refração do meio 1. O meio 2 é mais refringente, ele tem um índice de refração maior do que o meio 1. O meu raio de luz que incide nesse dióptro forma com a reta normal um ângulo de incidência I. Ao sair de um meio menos refringente e passar para um meio mais refringente, o meu raio de luz não vai em linha reta. Ele sofre um desvio se aproximando da reta normal. Aqui está o meu ângulo de desvio. Este ângulo aqui, ó, e este de cima são iguais, opostos pelo vértice. Então, como é que eu calcularia o ângulo de desvio? Seria o ângulo I menos o ângulo R. A luz, sempre que vai de um meio menos refringente para um meio mais refringente, o meu raio refratado se aproxima da reta normal. Onde o índice de refração é menor, está indo para um índice de refração maior, o raio de luz se aproxima da reta normal. Agora, se eu tenho um raio de luz que está vindo do meio 2, mais refringente, para o meio 1, que é menos refringente, N2, índice de refração 2, maior do que o índice de refração 1, o que eu observo? Está indo de um meio com mais dificuldade para a luz, com um meio de menos dificuldade da luz, então está indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente, meu raio de luz não vai em linha reta, esse raio de luz sofre um desvio. E esse desvio que ele sofre, como está indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente, me mostra aqui que o ângulo de refração é maior do que o meu ângulo de incidência. O meu raio refratado se afasta da reta normal. Como é que eu calculo o ângulo de desvio? Módulo do meu ângulo de incidência, né? Ou então, módulo do ângulo I menos o ângulo R. Desvio é sempre a relação entre o I e o R, a diferença entre eles. Falei que eu tenho duas situações que são bem peculiares, que é onde o meu raio de luz incide com um ângulo de 90 graus. Eu observo que existe aqui um raio refratado. Essa aqui é uma situação que eu posso chamar de limite para o meu ângulo de incidência de 90. Eu tenho um ângulo de refração máximo. E falei de uma outra situação peculiar para vocês, que era quando o raio de luz incidia exatamente sobre a reta normal, e nessa situação o raio refratado também entraria aqui no meu meio 2, embora o meio 2 seja maior do que o meio 1, a interação que acontece aqui faz com que esse meu raio de luz não sofra desvio, portanto, o ângulo I e o ângulo R são iguais. Mostrei para vocês no simulador que à medida que eu vou variando o ângulo I, o ângulo R vai mudando, que esses ângulos, eu comentei com vocês, têm a ver, de certa forma, com a refringência do meio. Por isso, vai surgir para nós uma relação entre o índice de refração e os ângulos. Eu não vou ter como deduzir isso aqui na aula para vocês, então, é meio que vocês vão ter que aceitar essa expressão, essa relação. Dá para a gente obter ela se nós formos lá no simulador e fizermos várias experiências com ângulos diferentes, a gente consegue provar essa igualdade aqui, que é conhecida como lei de Snell. Mas eu não vou fazer aqui porque a minha aula já está longa, vai ficar mais longa ainda. O que me diz a lei de Snell? N1 seno de I é igual a N2 seno de R. Índice de refração do meio 1 multiplicado pelo seno do ângulo de incidência é igual
ao índice de refração 2, N2, multiplicado pelo seno do ângulo de refração. Ok? Então, tá aqui minha igualdade, a lei de Snell-Descartes. E é essa expressão aqui que nós vamos usar para resolver a maior parte dos nossos exercícios de refração. Os que envolvem apenas refração em dióptros, os que envolvem prismas, eu vou usar muito essa expressão. Índice de refração relativo. O que vem a ser o índice de refração relativo? Eu estou relacionando agora dois meios que não são o vácuo. Então, pode ser que aqui em cima seja óleo, aqui embaixo seja água. Pode ser que aqui em cima seja vidro e aqui embaixo seja água. Aqui em cima, gelo, aqui embaixo, água. São meios de propagação diferentes, nenhum deles é o ar nem o vácuo. Como é que eu defino o índice de refração relativo? Índice de refração do meio 1 em relação ao meio 2, N1,2, vai ser o N1 dividido pelo N2. Se eu quisesse o índice de refração relativo entre o meio 2 e o meio 1, eu escreveria isso de uma maneira diferente. Eu escreveria isso como N2,1. N2 sobre N1. Então, preciso ver o que eu quero relacionar. Se é o meio 1 com o meio 2, ou se eu vou relacionar o meio 2 com o meio 1. E aí, essas coisas são invertidas, tá? Quem é N1, quem é N2? N1 é o índice de refração absoluto para a luz no meio 1. Isso é, N1 é C sobre V1. Quem é N2? É o índice de refração absoluto do meio 2. N2, portanto, é C sobre V2. Então, nós já vimos isso, que N é C sobre V. Então, eu estou reescrevendo N1,2, índice de refração do meio 1 em relação ao 2, no lugar do N1, C sobre V1. No lugar do N2, C sobre V2. Eu fico com uma fração em cima e uma fração embaixo. Copio a de cima e multiplico pelo inverso da segunda. Quando eu multiplico a de cima e multiplico pelo inverso da segunda, eu observo que o C vai sumir, e aí eu vou ficar com N1 em relação ao N2, como sendo V2 sobre V1. N1 sobre N2 é V2 sobre V1, ok? Então, aqui eu peguei a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda, cancelei os Cs, sobrou o V2 aqui em cima e o V1 aqui embaixo. Ou seja, N1 sobre N2 é V2 sobre V1. Se eu quisesse N2 em relação ao meio 1, seria N2 sobre N1, portanto, seria V1 sobre V2, ok? E aí é uma equação importante para eu lembrar desta aula também. Eu vou fazer uma segunda parte dessa aula, numa outra gravação, onde eu vou falar dos dióptros planos, e aí eu vou passar um videozinho para vocês que fala sobre o peixe arqueiro. Então, minha próxima aula é sobre dióptros planos ainda, não vou deixar, por enquanto, exercícios, eu quero apenas que vocês assistam essa primeira aula, e eu vou dar uma continuidade a ela com outras videoaulas, ok? Espero que eu não tenha confundido tanto vocês, que tenha deixado os conceitos claros e que vocês estejam bem na casa de vocês, ok? Então, até a próxima aula, até a próxima gravação e um grande abraço a todos.